Oi, professor, bom dia. Meu nome é Roberta Isabel e eu escolhi falar sobre Shakespeare. William Shakespeare, o gênio da dramaturgia. O objetivo desse seminário é explorar a vida, a obra e o impacto duradouro de Shakespeare na literatura e no teatro. Vamos começar pela introdução. Contexto histórico sobre a vida de Shakespeare. William Shakespeare foi um dos maiores dramaturgos da história. Ele nasceu em Stamford, na Inglaterra, em 1564. Durante o período elizabetano e jacobino, a Inglaterra estava passando por grandes mudanças culturais e políticas. E Shakespeare viveu nesse contexto e as suas peças refletiram as questões e tensões sociais da época. O seu trabalho teatral, ele não apenas influenciou o desenvolvimento da literatura inglesa, mas ele também moldou a própria essência do teatro. Ele introduziu técnicas dramáticas que exploraram a complexidade da condição humana. 2. Vida e obra de Shakespeare. A biografia resumida dele. Bom, como eu já disse, ele nasceu em Stamford, em 1564, e ele é amplamente considerado um dos maiores escritores da língua inglesa. A sua vida pessoal é cercada de mistério, mas a sua carreira no teatro começou em Londres, onde ele se destacou como dramaturgo e ator. Ele escreveu aproximadamente 37 peças, incluindo tragédias, comédias, peças históricas e romances. A sua contribuição para a literatura é inestimável e as suas obras elas continuam a ser ensinadas e apreciadas até hoje. As principais obras teatrais de Shakespeare e a sua importância. Shakespeare escreveu uma série de peças que se tornaram verdadeiros clássicos. Algumas das suas obras mais importantes incluem Romeu e Julieta, que explora o amor trágico e o destino, Hamlet, que é uma tragédia que aborda a dúvida existencial e a busca por vingança, Macbeth, uma peça que analisa a ambição desmedida e a culpa, Otelo, uma tragédia que explora ciúme e traição, Rei Lear, uma peça que mergulha no poder e na loucura, Sonho de uma Noite de Verão, uma comédia que vai combinar amor e fantasia, e A Tempestade, a sua última peça, que vai abordar temas de magia e redenção. Essas obras, elas são apreciadas pela profundidade dos seus personagens, pela habilidade de Shakespeare em retratar a condição humana e pelo uso magistral da linguagem. Análise das principais obras. Bom, eu vou fazer uma breve análise sobre cada uma delas, porque são muitas, então eu vou dar uma bela resumida. Romeu e Julieta. Essa peça, ela retratou um amor proibido entre jovens de famílias rivais que destacava a intensidade emocional e as consequências trágicas da paixão desenfreada. O destino ele vai desempenhar um papel crucial na história, que leva o destino trágico dos amantes. Hamlet é uma obra-prima que explora a jornada do príncipe Hamlet enquanto ele confronta a dúvida existencial e também busca por vingança depois da morte do seu pai. A peça ela vai examinar temas como a mortalidade, a traição e a natureza da verdade. Macbeth. Essa tragédia, ela acompanha a ascensão ao poder de Macbeth e sua esposa, Lady Macbeth, e as consequências grandes da sua ambição desmedida. Também a culpa e a paranoia são temas bem centrais nessa peça. Otelo é uma tragédia e nela Shakespeare aborda temas como ciúme, traição, manipulação, e a peça retrata o trágico destino de Otelo, que foi um general mouro do exército veneziano, e também a destruição causada pelas suas próprias inseguranças e desconfianças. Rei Lear. Essa tragédia ela apresenta um retrato poderoso e sombrio sobre o Rei Lear e a sua queda na loucura. A peça ela vai explorar questões de poder, lealdade e as consequências do orgulho. Sonho de uma Noite de Verão. Essa comédia é encantadora e ela combina elementos de amor, fantasia e equívocos. É uma das minhas peças preferidas e ela explora as complexidades das relações amorosas e a influência do sobrenatural no mundo dos mortais. A Tempestade
Foi a última peça de Shakespeare e ela vai ser uma mistura de comédia e fantasia que vai narrar a história de Próspero, um ex-duque exilado em uma ilha remota. A peça também aborda temas de magia, redenção e perdão. Estilo e técnicas literárias de Shakespeare. O uso habilidoso de metáforas e imagens poéticas em suas obras. Shakespeare é conhecido pela sua linguagem rica e poética, como a gente já sabe. Também repleta de metáforas e imagens vividas que transmitem emoções e ideias complexas. A estrutura dramática e o desenvolvimento de personagens em suas peças. Shakespeare dominou a arte da estrutura dramática. Ele equilibrou cenas de humor, tragédia e romance nas suas peças. Além disso, seus personagens eles são complexos e multidimensionais. Eles refletem a profundidade da natureza humana. A intercalação de comédia e tragédia nas obras de Shakespeare. Shakespeare habilmente misturava elementos cômicos e trágicos nas suas peças. Ele criava uma gama ampla das emoções para o público e essa intercalação é uma característica distinta no seu estilo, que marca ele. Influência e legado de Shakespeare. A duradoura influência de Shakespeare na literatura e no teatro moderno. As obras de Shakespeare, elas continuam a ser estudadas, encenadas e adaptadas em todo o mundo. O impacto que ele teve na literatura do teatro é imensurável. Ele influencia gerações e gerações de escritores e artistas até hoje. As adaptações cinematográficas e suas interpretações das obras de Shakespeare. Ao longo dos anos, várias adaptações cinematográficas foram feitas das peças de Shakespeare, trazendo suas histórias e seus personagens para novas audiências, reinterpretando seu significado para o público contemporâneo. A recepção crítica das peças de Shakespeare ao longo dos séculos. As peças de Shakespeare, elas têm sido objeto de análise e interpretação crítica desde a sua época até os dias atuais. Estudantes e críticos continuam explorando a riqueza das temáticas, o estilo literário e a relevância cultural. A preservação e o legado do teatro shakespeariano até os dias atuais. Bom, os teatros dedicados à obra de Shakespeare, como o famoso Globe Theatre em Londres, mantêm viva a tradição teatral shakespeariana. O legado de Shakespeare é preservado e celebrado por companhias de teatro e artistas em todo o mundo. Conclusão. Recapitulando os principais pontos discutidos no seminário, a gente explorou a vida e a obra de William Shakespeare, analisamos as suas principais peças, discutimos seu estilo literário e técnicas dramáticas, examinamos sua influência duradoura na literatura e no teatro e refletimos sobre o seu legado até os dias atuais. Reflexão sobre a importância e a relevância contínua das obras de Shakespeare. Bom, as obras de Shakespeare, elas continuam a ser relevantes e cativantes até hoje, abordando questões universais da condição humana. A sua linguagem poética, personagens complexos e histórias intemporais continuam a encantar e inspirar audiências em todo o mundo. Encorajamento à exploração e apreciação da riqueza do legado de Shakespeare. Bom, eu concluo que esse seminário, esse trabalho sobre Shakespeare encoraja todo mundo a explorar e apreciar a vasta riqueza do legado dele. As suas peças, elas ofereciam um universo de emoções, ideias e reflexões e vale a pena mergulhar nisso para a gente conseguir descobrir e apreciar mais coisas. Bom, esse foi o meu trabalho. É isso, muito obrigada.